Olá, irmãos. Vamos avançar na nossa análise do Evangelho de Mateus. Nessa aula, eu quero estudar com vocês o texto de Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Nós vamos agora entrar no capítulo 8 do Evangelho de Mateus. E indo aqui para o nosso esboço, o esboço que nós temos trabalhado no Evangelho de Mateus, nós já vimos a introdução, os primeiros 4 capítulos. E então nós vimos o início do ministério de Jesus no capítulo 4, versículo 2, até todo o Sermão do Monte, inclusive aquele trecho final, onde nós vimos ali a transição do Sermão do Monte, dessa segunda parte do Evangelho de Mateus, para essa terceira sessão do Evangelho de Mateus. E então nós vamos começar agora uma terceira sessão, que trata a respeito da autoridade do rei. Então, note que aqui nós estamos mudando um pouco do esboço que nós colocamos, que eu coloquei no começo dessa matéria, como sendo o esboço proposto do Evangelho de Mateus. Isso porque, aumentando os meus estudos no Evangelho de Mateus, eu achei mais coerente que essa sessão realmente lida melhor com a autoridade de Jesus. Ele vai estabelecer com mais firmeza essa questão da autoridade que foi apresentada no Sermão do Monte. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo tratou a respeito da sua autoridade. Porém, a ênfase maior no Sermão do Monte foi a respeito da autoridade de Jesus nas questões éticas, nas questões morais, na religiosidade dos seus discípulos, na forma como seus discípulos deveriam viver. Jesus se estabelece, então, como uma autoridade quando ele diz que os seus discípulos seriam perseguidos por causa dele, mas especialmente quando o Senhor Jesus Cristo diz que ele é o cumprimento do Antigo Testamento e que, portanto, a partir de agora, os seus discípulos estariam debaixo dele para se relacionar com Deus e não mais debaixo da lei de Moisés. E então agora o Mateus vai trabalhar melhor essa questão da autoridade de Jesus. Ele vai estabelecer, então, através de fatos, através de milagres e através de discursos, pequenos discursos de Jesus, a autoridade do Senhor Jesus Cristo. E na aula passada eu expliquei a vocês que essa sessão ela é uma sessão muito bem organizada por Mateus. Ela vai ter 3 sessões, 3 pequenas sessões de 3 milagres. E entre essas sessões, você tem ali um pequeno discurso, um pequeno trecho, onde o Senhor Jesus Cristo fala sobre o discipulado. Então, a ênfase aqui é nesses milagres que vão atestar a autoridade de Jesus e, portanto, o seu relacionamento com aqueles que querem seguir a sua autoridade, os seus discípulos, certo? E a primeira sessão de 3 milagres você tem ali a cura do leproso, a cura do a cura do servo do centurião e a cura da sogra de Pedro, ok? Então você tem 3 milagres que dizem respeito à cura. São 3 milagres tratando de cura, de restauração de pessoas que estavam em uma situação e elas foram então restauradas. E o mais interessante é que os 3 casos que são tratados aqui nessa sessão, esses 3 primeiros casos que vai do versículo 1 ao versículo 17, interessantemente, Mateus já começa a incluir um elemento interessante aqui, que é o elemento de Jesus indo em direção aos menos favorecidos, ok? Ou a pessoas que eram mal vistas no meio da sociedade. Então Jesus vai em direção a um leproso, certo? Jesus restaura um leproso
que era uma pessoa má vista na sociedade. Jesus também cura o servo de um centurião, de um soldado romano, de uma autoridade romana, um gentil que também era mal visto na sociedade. E Jesus também cura uma mulher, a sogra de Pedro, que, embora a mulher não fosse uma escória da sociedade, mas também naquela sociedade extremamente patriarcal. Jesus estava, então, curando uma pessoa em uma sociedade extremamente patriarcal. E o próprio ministério de Jesus vai mostrar a sua valorização do sexo feminino, ok? Então, Mateus vai começar a mostrar aqui em que ambiente a autoridade de Jesus já estava sendo reconhecida, que era no meio de pessoas que não estavam tão conectadas assim com as chamadas tradições dos judeus, ok? Então, isso Mateus vai nos mostrar através desses 3 textos. E outro detalhe interessante também, que é importante a gente perceber aqui, é que esses milagres que Mateus vai citar a partir de agora, é importante que você saiba que eles não estão colocados aqui em ordem cronológica. Mateus não está preocupado em nos oferecer uma sucessão cronológica de fatos. Obviamente que Mateus tem uma certa preocupação com cronologia. Ele narra primeiro o nascimento e depois a morte de Jesus. Isso é uma certa preocupação com cronologia. Primeiro vem o nascimento, depois a crucificação. Porém, essa não é o principal método de organização de Mateus de seu material. Mateus está mais preocupado com temas do que propriamente com a ordem cronológica dos fatos. Isso explica, portanto, o porquê que Mateus está pegando milagres que provavelmente aconteceram antes de Jesus proferir o Sermão do Monte e que em outros evangelhos são colocados em outros momentos da vida de Jesus. Mateus, então, está pegando estes milagres e colocando eles juntos. Por que Mateus faz isso? Porque a sua preocupação é, então, selecionar aqueles milagres que Jesus fez para demonstrar a sua autoridade, cuja ênfase era a questão da autoridade. Então, outros milagres que o Senhor Jesus Cristo fez foram com outros propósitos. E Mateus, então, está selecionando, pegando aquelas histórias que ele conhece, que aconteceram em momentos diferentes, colocando juntas em uma mesma sessão, em um mesmo momento, porque o seu desejo é ensinar, o desejo de Mateus é ensinar a autoridade de Jesus aqui, ok? Então lembre-se disso, capítulos 8 e 9 tratam ali de vários milagres que não necessariamente acontecem na mesma ordem, porque Mateus está sendo seguido por temas, ok? Então, irmãos, avançando aqui, vamos então para o nosso texto. Lembrando aqui do texto da aula passada, de Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, eu falei para vocês que esse é um texto transicional. Essa transição é marcada por meio dessa expressão, quando Jesus acabou de proferir estas palavras. Essa é uma expressão que Mateus utiliza para marcar a transição entre um discurso para uma narrativa. E então o tema é apresentado, o tema que ele vai tratar a partir de agora é apresentado, que é a autoridade de Jesus. O assunto a partir de agora será uma narrativa que aponte para a autoridade de Jesus. E essa narrativa, então, será essa série de 3 milagres, ok? Você vai ter ali 3 sessões de 3 milagres. E nós vamos ver, então, aqui o primeiro milagre dessa primeira sessão de 3 milagres, que é
o milagre da cura de um leproso. Então o texto começa nos dizendo que Jesus desceu do monte, certo? Então Jesus estava no monte e ele simplesmente nos avisa que grandes multidões o seguiam. Então aqui você tem dois temas muito comuns no Evangelho de Mateus, que é o tema do monte. Você vai encontrar Mateus falando bastante de Jesus subindo e descendo o monte, certo? Como é o caso do Sermão do Monte, e o tema das multidões. Então Jesus aqui, lembre-se, Jesus está na Galileia, certo? E esse momento aqui é um momento onde Jesus está bastante popular, certo? É o que os estudiosos chamam ou designam de período da popularidade de Jesus. Jesus aqui está bem popular, você tem multidões o seguindo. E então Mateus começa dizendo aqui, e quando você vir essa expressão e eis no Evangelho de Mateus, não ache que essa expressão ela necessariamente designa uma sucessão cronológica. Não é que Jesus desceu do monte e Mateus então está nos avisando e então logo depois disso um leproso se aproximou. Não, ok? Mateus primeiro nos avisa que Jesus desceu do monte e ele agora vai então nos contar uma série de eventos que tem uma certa relação com aquilo que ele estava falando antes. Então, antes, quando Jesus estava no monte, ele falou sobre a sua autoridade, e então Mateus vai nos falar a respeito disso, certo? Vai tratar a respeito disso. Então, aqui, a ideia dessa expressão, e eis, é que existe uma conexão entre o que Mateus vai falar e o que foi dito antes, mas essa conexão não é necessariamente cronológica, ok? Então Mateus nos avisa que um leproso se aproximou de Jesus. É importante que você saiba que quando o texto bíblico fala de lepra, ela não está se referindo diretamente àquilo que hoje é chamado de lepra. Então, nos dias de hoje, existe uma doença que já é quase que extinta no nosso país, mas que ainda existe, a chamada hanseníase, que é o que nós hoje chamamos de lepra. Na época do Senhor Jesus Cristo, as doenças de pele eram consideradas lepra, ok? Então, as doenças que apareciam na pele eram consideradas impurezas e que, portanto, aquelas pessoas que contraíam esse tipo de doença, elas eram pessoas que eram isoladas da sociedade. Isso porque o Antigo Testamento você tem exemplos de pessoas que eram amaldiçoadas por Deus por causa com doenças de pele, mas também especialmente por causa da crença de que aquelas pessoas que tinham doenças de pele eram cerimonialmente impuras. Por quê? Na lei de Moisés, tocar em pessoas assim era errado, certo? Era proibido na lei de Moisés. Então, lá em Levíticos, no livro de Levíticos, capítulos 13 e capítulo 14, vai mostrar essa verdade, que você não poderia tocar em uma pessoa assim, porque você se tornaria impuro. Então, as pessoas que contraíam esse tipo de doença, elas ficavam à margem da sociedade. E dependendo do grau, elas eram de fato excluídas, morando em cavernas e tudo mais. Então aqui o texto nos diz que um leproso se aproximou de Jesus. Então Mateus está nos mostrando aqui que alguém que era uma espécie de escória, uma espécie de pessoa de segunda classe, digamos assim, dentro de uma sociedade, se aproximou de Jesus. E aí o texto diz que ele o adorou. A palavra traduzida aqui por adorar, irmãos, ela simplesmente significa prostrar-se. Então,
Mateus aqui não está necessariamente nos dizendo que aquele homem estava adorando a Jesus como se ele estivesse reconhecendo a divindade de Jesus, ok? Mas ele havia ali se prostrado diante de Jesus. Agora, Carson faz um comentário no seu livro que eu acho muito válido dizer aqui, que muito embora Mateus esteja escrevendo aqui que aquele homem se prostrou diante de Jesus e o chamou de Senhor, certo? Que era um termo que era utilizado para Deus, mas também era utilizado para autoridades. Certamente os leitores de Mateus iriam perceber aqui a espécie de duplo sentido, certo? Como se Jesus já aqui estivesse sendo reconhecido, mesmo que inconscientemente, como sendo o Filho do Homem, como sendo Deus encarnado, ok? Mas é importante dizer que a palavra traduzida aqui por adorar, ela simplesmente significa se prostrar. Então o texto diz que aquele homem se aproximou, se prostrou e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. É interessante aqui dois detalhes. Em primeiro lugar, que ele começa dizendo aqui com o se quiseres, desculpe. E o fato dele começar a sua pergunta dizendo aqui, se quiseres, é um reconhecimento do leproso do poder que o Senhor Jesus Cristo tinha. Então isso mostra que Jesus aqui já tinha uma certa fama. Jesus aqui já havia feito outros milagres, já tinha uma fama de tendo poder para realizar milagres. Então ele reconhece Jesus como tendo esse poder e diz: se quiseres, pode purificar-me. Então veja que ele vê a cura dele como uma espécie de purificação. E aí, irmãos, os versículos 3 e 4 nos mostra alguns detalhes um pouco surpreendentes. Em primeiro lugar, o texto nos diz que Jesus estendeu a mão e tocou-lhe. Note esse detalhe, Jesus tocou aquele homem. Mas eu mostrei a vocês que lá no livro da lei de Moisés, especialmente no livro de Levíticos, capítulo 13 e capítulo 14, era cerimonialmente proibido que se tocasse em alguém com lepra. Então, se você lê o texto de Levíticos, capítulo 13 e capítulo 14, você vai encontrar ali aquilo que é chamado de a lei da lepra, ok? E, em resumo, a lei da lepra mostra a necessidade do sacerdote examinar que espécie de doença estava aparecendo no corpo de uma pessoa e ele deveria, então, avisar ou tomar algumas medidas para que as outras pessoas não entrassem em contato com aquela pessoa e fossem, então, também contaminadas. Inclusive, as vestes, o sacerdote deveria avisar que aquelas vestes eram imundas. Se ele entrasse numa casa e soubesse que havia leprosos ali, ele deveria avisar, ou ele deveria tomar medidas para que aquela casa fosse purificada. Se houvesse, por exemplo, pedras sujas de sangue do leproso, aquelas pedras deveriam ser jogadas bem longe do meio do arraial. Então você tinha na lei de Moisés um cuidado muito grande para que o leproso não entrasse em contato com as outras pessoas. E aqui, de repente, o que nós vemos é Jesus tocando em um leproso. Então, Jesus aqui não está cumprindo uma prerrogativa cerimonial para lidar com um leproso. Pois na lei de Moisés, quando se via um leproso, ele deveria ser encaminhado para o sacerdote. Mas Jesus, antes disso, ele toca no leproso, ok? E então o texto diz que, além de tocá-lo, Jesus também falou, certo? Então você tem aqui Jesus tocando e Jesus falando. Então isso
tem um peso muito grande. Mateus está mostrando aqui esses detalhes. E esses detalhes, lembre-se disso, Mateus não coloca esses detalhes à toa. Mateus não está aqui escrevendo como um historiador preciso que quer dar detalhes. Não, Mateus está nos informando que Jesus, além de tocar, Jesus falou. Então, isso daqui, irmãos, é uma exibição de autoridade do Senhor Jesus Cristo. Porque quando Jesus o toca e fala, o texto nos diz que ele ficou limpo. Então, note que existe poder na fala de Jesus e no seu toque. Então, aquilo que Jesus fala tem poder, é efetivo. E é neste ponto onde nós encontramos a ideia de autoridade. Jesus está exibindo a sua autoridade quando ele mostra o poder da sua fala. Jesus disse, fica limpo, e tocou em alguém que era leproso, e essa pessoa ficou limpa e Jesus não ficou impuro. Então, ao mesmo tempo, o Senhor Jesus Cristo está exibindo a sua autoridade sobre a lei, certo? Porque ele está se colocando aqui acima da lei, como alguém que toca um leproso. E ao invés de ele também ficar impuro, é o leproso que fica puro. Então a lei não tinha poder para curar o leproso. Mas o Senhor Jesus Cristo, que é maior do que a lei, ele tinha poder para curar um leproso. Então é nesse ponto que Mateus está querendo nos mostrar a autoridade de Jesus sobre a lei. Mas também Mateus está nos mostrando a autoridade de Jesus sobre aquela doença. Quando Jesus diz e a doença vai embora, ok? Então, você tem aqui Mateus, nesse versículo 3, exibindo a autoridade de Jesus. E então, no versículo 4, Mateus conclui dizendo que Jesus falou para ele, olha, não digas a ninguém. Então, a pergunta que logo surge é por que Jesus manda que aquele homem não fale daquele milagre para ninguém. Então, existem muitas respostas, existem muitas teorias. Uma teoria que ficou muito famosa, que é a teoria do chamado segredo messiânico. Porém, irmãos, você tem vários outros textos, tanto no Evangelho de Mateus, quanto em Marcos e Lucas, que falam melhor sobre essa ordem do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele mesmo não se esforçava para ficar famoso. O Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver no decorrer do Evangelho de Mateus, que até mesmo na escolha dos termos que ele designa a si mesmo, até mesmo na escolha dos locais em que ele mais frequenta, o Senhor Jesus Cristo nunca procurou a fama para si mesmo. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo sabia do potencial de deturpação do seu ministério das multidões. Enquanto Jesus via as multidões como ovelhas que não têm pastor, as multidões viam Jesus como o rei que eles não têm. E Jesus, embora tivesse que ser reconhecido rei, ele não ia ser reconhecido rei pelo viés político, mas pelo viés da salvação. Então, é por isso que Jesus vai pedir seguidamente para que as pessoas guardem segredo. Por quê? Porque a divulgação destes feitos poderosos de Jesus, elas prejudicavam mais do que ajudavam o ministério de Jesus. Jesus veio para morrer
e assumir o seu trono através da sua ressurreição dos mortos, como havia sido profetizado no Salmo 16. Jesus não veio para combater os romanos. Então Jesus precisava cuidar para que essa má concepção não se divulgasse, certo? E a divulgação dessa má percepção realmente foi um dos fatores que contribuiu para que as multidões gritassem crucifica-o quando viram Jesus ali para ser escolhido por Pôncio Pilatos, ok? Então o Senhor Jesus Cristo diz para ele não dizer a ninguém, nós vimos a razão, e então Jesus dá a ordem para que ele fizesse o que estava previsto lá no texto de Levíticos 13 e 14. Ele deveria se mostrar ao sacerdote. Isso está em detalhes no capítulo 13, ok? Então, esse mostrar-se ao sacerdote refere-se a Levíticos capítulo 13, certo? E fazer a oferta, você tem aqui Levíticos 14. Então, o capítulo 13 vai falar bastante sobre o que o sacerdote deveria fazer quando o leproso fosse levado até ele. E o capítulo 14 vai falar que tipo de oferta deveria ser feita. Então, o que nós temos aqui é Jesus falando para aquele homem cumprir a lei de Moisés. E então, isso logo levanta o questionamento. Mas se Jesus veio como cumprimento da lei, e se a partir daquele momento as pessoas iriam se relacionar com Deus não mais pela lei de Moisés, mas pela autoridade de Jesus, então por que Jesus está mandando aquele homem cumprir a lei de Moisés? Então nós podemos dar várias respostas para esse questionamento. Em primeiro lugar, nós temos aqui, irmãos, um texto que Mateus escolheu para mostrar Jesus dizendo para alguém cumprir a lei, que quando Mateus escreveu, essa lei já não dava mais para ser cumprida, certo? As pessoas que leram esse texto de Mateus, elas sabiam que Jesus já havia consumado a obra na cruz, que Jesus já havia se tornado o nosso sacrifício, e que, portanto, eles não precisavam ir para o templo fazer o sacrifício, ou para um sacerdote em uma tenda. Então, eles sabiam disso. Então, Mateus está escolhendo um texto que certamente não iria gerar dúvidas em seus leitores se eles deveriam seguir ou não. Mas, mais importante do que isso, irmãos, é essa cláusulazinha aqui no final, quando diz para servir de testemunho ao povo. Mateus manda que aquele homem fosse lá cumprir a lei de Moisés, ou obedecer à lei de Moisés, porque o seu milagre, a forma como ele foi curado, de fato aponta para o fim da lei de Moisés, que é Jesus. O Senhor Jesus Cristo transcendeu a lei quando tocou naquele homem, quando ele tocou no paralítico. Então, mostrando que aquela lei foi obedecida por aquele homem, mas mostrando que aquela mesma lei foi transcendida por Jesus, então Jesus aqui está se colocando como acima da lei. Então, citando aqui Carson explica da seguinte forma. Ele diz o seguinte: em um sentido, Jesus se submete à lei. Ele põe-se sob as ordenanças da lei. Mas o resultado é espantoso. A lei alcança uma nova relevância ao apontar para Jesus. O leproso curado, ao se conformar à lei, torna-se a oportunidade para a lei confirmar a autoridade de Jesus como operador de curas, que só precisa querer a obra para que ela seja feita. Assim,
a função suprema da oferta ordenada por Moisés não é como a oferta de culpa, mas como testemunho para os homens concernentes a Jesus. Então, o que Carson está explicando aqui, irmãos, é que no final das contas, a razão pela qual Moisés mandou que as pessoas levassem ofertas para o sacerdote pela lepra, pela cura da lepra, o propósito era apontar para Jesus. Porque quando o Messias viesse, não haveria mais lepra. Então, quando Jesus cura aquela lepra e o sacrifício então é oferecido, aquele sacrifício aponta para o fato para aquele que o curou. Então, o testemunho que era dado aqui era o testemunho de que o Messias, para o qual aquele sacrifício apontava, já havia irradiado na história, ok? Já havia chegado neste mundo. Então, irmãos, essa é a ideia desse texto. Esse é um texto que tinha esses detalhes um pouquinho mais complicados para entender. E na próxima aula, então, nós vamos ver as duas próximas curas, que é a cura do servo do centurião e da sogra de Pedro. Então, fique com Deus e até a próxima aula.